Olá, tudo bem, pessoal? Como havia combinado com vocês, nós estamos aqui nessa aula sobre a disciplina, né, revisão de tradução do curso de Tradução e Interpretação do Letras Libras da Universidade Federal do Espírito Santo. E esse material ele está sendo organizado por mim e transmitido para vocês. Então, como havia combinado com vocês, a aula, então, que nós combinamos, ela está sendo gravada para que vocês tenham esse material salvo, para que vocês possam revisitar ele quantas vezes for necessário, para que vocês possam ter acesso a ele, para que vocês possam tomar conhecimento dessas informações que eu estou aqui passando para vocês. Então, a gente já vem estudando, já vem conversando a respeito dessa disciplina e das novidades que vem surgindo em relação dessa tarefa de revisar uma tradução. Então, como nós estamos vendo especificamente sobre essa tarefa da revisão de tradução de um material, eu vou fazer alguns elementos que é importante para vocês relembrar. Como, por exemplo, o que faz um revisor, como revisar uma tradução, como se diz revisor de texto, no caso da língua de sinais, e o que faz um revisor desses documentos, qual a importância disso. E o que de fato é a aula de hoje, os limites que envolve o tradutor, o autor e o revisor da tradução. A gente chama isso como limites éticos e eu vou estar aqui apresentando para vocês. Então, primeiramente, como as minhas anotações aqui, para não me perder, eu vou seguir. O que faz o revisor? Ele então pode atuar em várias áreas, seja na imprensa, seja na mídia, seja em editoras. Estou falando tanto nas línguas orais também, né? Nas empresas que têm comunicação, nas empresas que trabalham com a tradução especificamente, e tantas outras. Então, esse profissional que revisa uma tradução, ele está encarregado de revisar esse material em vários aspectos que eu vou estar elencando aqui para vocês. São principalmente como das línguas orais trabalham com a modalidade escrita, então eles revisam o material na modalidade escrita do texto que confere uma correção, clareza, coesão, consistência, que tem harmonia na fala, o público-alvo, agregando os valores do texto, a finalidade, o objetivo. Então esse é um dos maiores papéis que tem o revisor. E como revisar essa tradução? Bom, aqui são vários processos que precisam ser observados. O processo de revisar o conteúdo traduzido, ele então se caracteriza primeiramente com o objetivo que será implementado por realizar aquela tradução. Então, esse é a primeira proposta. E no mercado editorial, que se fala muito sobre a característica de um revisor de tradução, ela é caracterizada de um modo muito simples, que é nada mais do que confrontar os textos da língua de partida para a língua de chegada. Em outras palavras, é confrontar esse texto na busca de semelhanças, equivalências e até mesmo diferenças nos aspectos linguísticos e culturais. Isso é necessário, ele precisa ser consistente nisso, né? E como se diz um revisor de texto? Bom, aí vai o que eu vou trazer para vocês, as categorias que se fundamentam para isso, que eu vou falar logo a seguir, né? Então, o que se diz, em outras palavras, alguns chamam de um revisor, de um corretor, mas o nome mais popular é revisor de tradução. E o que faz um revisor nesses documentos?
Bom, como eu já disse, o principal objetivo, então, é aperfeiçoar, é verificar todas as nuances gramaticais, linguísticas, culturais existentes na tradução. E então, após uma tradução realizada de um documento, seja um artigo, uma carta, seja o que for, que seja da língua de partida para a língua de chegada, é necessário ter correções. Assim como temos na correção de um texto em português, também há correções em textos ortográficos, gramaticais, e verificar o nível da clareza, da coerência e até mesmo a possibilidade de enriquecer o vocabulário, principalmente quando se trata então de textos acadêmicos, de textos científicos. Então, o propósito do revisor de tradução é aperfeiçoar, é trazer melhorias, no sentido de elencar o trabalho do colega, né, daquilo que o colega fez. E o que é preciso então para ser um revisor de texto? Isso a gente já está elencando, que a gente já está observando nesse sentido, né? Então, eu já falei algumas vezes para vocês, ele precisa saber se comunicar, tá? É ter habilidade importantíssima de um revisor, é a comunicação. Então, a tarefa do tradutor, a tarefa do intérprete é saber se comunicar. Essa é a maior e grande potencialidade que requer de um profissional, seja tradutor, seja intérprete, e como nós estamos falando aqui, seja do revisor de texto. Cumprir prazos diante do seu cliente, saber negociar, saber que esses prazos podem ocorrer problemas que tu precisa enfrentar com o seu cliente que você está revisando, saber ser detalhista no conteúdo, trabalhar com sigilo. Isso tudo é muito fundamental na tarefa do revisor. E principalmente respeitar o estilo do autor que está realizando a tradução, desde o autor do texto, que o tradutor está fazendo a tradução, como também as escolhas tradutórias que esse tradutor fez quando o revisor estiver revisando, estiver averiguando esses textos, né? E como trabalhar com um texto de revisão? Nosso caso é como trabalhar com a língua de sinais, né? Primeiramente é corrigir, né, averiguando em nível linguístico e nível cultural, principalmente essas duas categorias, né? Depois os aspectos técnicos que envolvem a captura da imagem, que também tem as normas técnicas, a janela do intérprete para interpretar, averiguando também o material que for utilizado. Existem as normas, né, que é utilizado lá pela UFES, que é a roupa que está sendo utilizada, que é quando é citação direta, quando é citação indireta, tudo isso é preciso ter conhecimento. Trabalhar também com esse movimento de informações atuais, sempre fazer aperfeiçoamento na carreira profissional, buscar sempre também parceria com colegas, trabalhar em conjunto, se for possível, e sempre trazer isso de uma forma transparente e não no sentido pejorativo, essas averiguações, essas revisões na tradução. Aí depois teria a questão do mercado de trabalho, mas isso aí é um outro conteúdo para um outro momento. Mas o importante é que vocês tenham conhecimento de como que se trabalha essa questão do tradutor, porque aí eu quero chegar nos limites éticos dessa revisão. Por isso que eu falei que essa revisão do texto não é observar as questões no sentido pejorativo, mas observar as questões linguísticas, tradutórias e também técnicas. Porque nós envolve, né, como você sabe,
a captura da imagem, a captura do retrospecto vocal, do tradutor-intérprete. Então, a importância do tradutor e o autor, que ele também está, né, e do revisor da tradução, é o resultado final. Uma pessoa pode desempenhar esse papel? Pode, mas lógico que quando tu trabalhar em conjunto, em parceria, notoriamente esse trabalho terá um outro tipo de refinamento. Então, ao fazer uma consulta, por exemplo, quando se trata principalmente das línguas orais, quando se trata de revisão de vocabulário, tu faz uso de dicionários o tempo todo. Tu consulta até pares da área, mas o uso de dicionários para as escolhas de vocabulários, elas são fundamentais, porque o autor está fazendo uso disso. E quando você está como se diz, num contexto científico, tu tem que fazer essa observação, tu tem que ter o conhecimento desse vocabulário, daquilo que está se criando, daquilo que está sendo produzido pelo autor, e o tradutor está fazendo a tradução. E o tradutor, ele então é uma pessoa responsável para traduzir isso. Ou seja, ele vai passar algo, né, de uma obra, como por exemplo, de uma informação de uma língua para a outra, e ele vai passar depois da tradução para o revisor. Ele mesmo pode fazer essa revisão. Sim, ele pode fazer essa revisão. Mas ele, enquanto revisor, ele pode definir alguém ou quem vai revisar para ter um outro olhar, porque às vezes a gente está tão mergulhado num texto, tão mergulhado nessa tarefa de tradução, que às vezes tu pode não estar percebendo questões pequenas que pode refinar um trabalho como um todo. Então essa revisão, essa averiguação, essa correção, outras palavras possíveis de usar, ou até mesmo adequações, elas são importantes para uma tarefa final da tradução. E isso é muito importante, vale grifar isso, porque é uma adequação final do texto da língua de partida para a língua de chegada. Esse texto é em língua de sinais, né? E o que se espera desse revisor é que ele desempenha, né, algum ou mais ou menos um papel que tenha uma lista intensa de elementos que vão associar essa função. Funções gramaticais, funções linguísticas, funções culturais, aquilo que a gente já vem falando ao longo do curso, que vocês já vêm observando, que são contemplados, e técnicas, né, que não falei, e técnicas que são contemplados para a definição de uma revisão de uma tradução. Muitas das vezes é importante também ressaltar que o profissional, quando ele está trabalhando em conjunto, ele também tem que ter uma postura ética em relação a isso, e algumas práticas que precisam ser competentes. A exemplo disso é quando se trabalha às cegas. O que é se trabalhar às cegas? Tem um único texto, né? Eu sou esse tradutor, mas eu chamei uma outra pessoa para fazer a revisão e uma outra pessoa profissional, ambos profissionais, para também fazer a mesma revisão do mesmo texto. Porém, ambos não sabem que estão fazendo a revisão do mesmo texto. Eu estou trabalhando às cegas, porque eles, nas suas características, estão trabalhando de forma sigilosa e ética. Ambos estão trabalhando de forma sigilosa e ética. Eu, então, estou fazendo essa revisão. Depois de receber, estou fazendo essa tradução, passei para eles revisarem, e depois eu recebo e faço uma análise da revisão, onde eu posso averiguar, chamando os dois, aí ele chama-se consolidação da revisão, onde os avaliadores que estão trabalhando às cegas passam a se conhecer e aí dialogar, para não haver nenhuma inferência. Isso é refinamento do trabalho, onde te possibilita fazer uma escolha que depois te habilita a dialogar
as tuas escolhas tradutórias diante daquele trabalho e até mesmo conversar com o próprio autor da tradução, né? Então, é uma postura, né, é uma prática que vem se assumindo, principalmente nessa questão do revisor de tradução, né? Porque o que é acordado com o cliente, né? Eu tenho uma tarefa de tradução. Eu vou passar para o autor que me pediu a tradução, mas eu estou pedindo também a revisão dessa tradução, para que eu possa ter um trabalho refinado, para que eu possa ter um trabalho acoplado numa revisão altamente ética e respeitando os meus limites enquanto tradutor, né? Isso é importante observar, porque quando o cliente pede a revisão, né, de uma tradução, ele está pedindo que seja examinado esse texto. Isso é muito importante. Pode ser não eu o que fez a tradução, mas o próprio autor pode solicitar essa revisão. Isso aí não existe uma norma para isso. O revisor pede a revisão, perdão, o tradutor pede a revisão ou o autor pede a revisão da tradução. Isso é possível, mas existem limites e condutas éticas para você não extrapolar, né, no sentido pejorativo ou no sentido pessoal, essa revisão. Então, é importante que o profissional ele perceba que quando se trata de uma revisão, estão falando muito isso, porque quando se trata dessas revisões automáticas, que pega das línguas orais, que eu vou para o Google, faço uma tradução, e eu não tenho conhecimento disso, ou tenho um leve conhecimento, eu fico na dúvida, vou querer uma revisão, mas lógico, eu não vou buscar a mesma pessoa que eu pedi para fazer a tradução, mas eu peço um revisor. Isso é muito comum. Lógico que o preço não é o mesmo, é um preço diferenciado, mas isso existe, tá? Porque você sabe, a tradução automática, né, nesses softwares que tem, e a tradução humana são altamente distintos, né? Eu acho que nem convém aqui estar falando, porque você sabe que a tradução no Google não é uma tradução realizada, né? Como diferencia. E outra, dizem, né, que os softwares, né, do Google já tem melhorado bastante em relação à inteligência artificial do fazer dessas traduções automáticas, mas ainda muitos pesquisadores que desconsideram esse tipo de tradução, porque esses elementos culturais e até mesmo gramaticais de uma língua para outra são questões que somente um tradutor tem conhecimento para realizar isso. Bom, mas isso não é da minha alçada, como se diz, não é do meu terreno para discutir, mas eu passo aqui para vocês que são discussões que também se fazem em relação a isso. Mas, quando, um exemplo, né, que eu falei, que esse revisor percebeu alguma questão que não está de acordo, ele vai pedir, então, essa revisão. E o que ele precisa fazer? Ele precisa não identificar o tradutor. Se for, por exemplo, o autor pedindo um revisor, ele precisa não identificar o tradutor, porque ele está trabalhando com um sigilo, ele não quer expor. Tem várias questões que envolvem isso, por que ele fez essas escolhas, aonde ele estava inserido, qual é o tipo de entendimento, qual o repertório linguístico ele tem. Então, o bom trabalho é não extrapolar esses limites da revisão, seja ela qual for. Isso tem que deixar bem claro, tá? Porque é necessário tu revisitar a escrita, rever os parágrafos por inteiro. E nós que trabalhamos com a questão visual, nós temos o vídeo, nós temos que ir e voltar. Isso leva tempo e não é tão simples quanto parece. E é um trabalho altamente minucioso, que requer atenção, que não é simples. Ele é como o pessoal das línguas orais fala, é um cotejamento que tu vai fazendo aos poucos, à medida do tempo que tu tem destinado para isso. E lógico, né, diante desse impasse enquanto revisor e respeitando esses limites, alguns
até, estou falando das línguas orais porque é o que é mais discutido, vão optar por negociar novamente até o orçamento, os valores, né? E outros até preferem nem retomar a esse tradutor e refazer o trabalho. Isso é uma questão que também não existe uma norma, mas a única norma que precisa ser sempre observada, e para que evidentemente a entrega de um bom trabalho, é não extrapolar os limites de uma revisão, seja ela qual for. Isso é importante deixar bem frisado aqui. E, lógico, o conteúdo, independente do autor, independente do tradutor, independente do revisor, o conteúdo vai ser o rei. Ele é a premissa disso. Então, não existe um código de conduta para definir ou para esse tipo de problemática. O conhecimento é o poder. Então, o conteúdo é o rei. Ele é o poder. O que isso significa? É que, ao entender o conjunto dessas funções, enquanto revisor, a responsabilidade, os deveres que cada um desses profissionais envolvidos nessa operação, eles estão atrelados aqui ao conteúdo que o autor definiu para falar, ao tradutor que escolheu realizar a tradução, nesse caso também infere a interpretação, mas a gente está falando de tradução, e o revisor. Então, há uma linha que desenha desde do conteúdo ao autor, ao tradutor, como também o revisor. Então, é bem mais fácil aqui, quando a gente reconhece e entende qual o conteúdo que está sendo trabalhado, porque é mais fácil também de reconhecer os limites e amplitude que cada profissional, né, do autor, do escritor, né, do tradutor, do revisor do tradutor, ele possa contemplar. Mas antes da gente também dar sequência a isso, eu estou aqui dando uma introdução, e pelo que eu vi já passou 20 minutos, eu não quero me estender mais de uma hora. É necessário vocês compreender que, por meio dessa questão de revisão da tradução, há um vasto território das línguas orais que está sendo explorado agora nas línguas de sinais. Os contextos de atuações são inúmeros. Quando a gente pega aqueles livros didáticos, por exemplo, do MEC, há várias questões que envolvem o autor, o tradutor, o revisor, e isso pode ser observado em várias disciplinas: português, matemática, ciência, física, química, biologia. Então há várias formas desse tradutor, desse revisor, trabalhar nesse sentido. Bom, esses livros didáticos que eu estou falando para vocês, quem elabora não é especificamente o MEC, você sabe disso. Quem elabora é as editoras que participam de editais, e após aprovação eles são contemplados para serem aprovados e fazerem o uso de livros didáticos para as escolas. Então, essas formas de atuação do revisor, para nossa área, está sendo explorado. Então, existe desde o sigilo, também existe acordos de direitos autoriais, né? Isso é muito importante. Inclusive, essas obras está sendo colocado o revisor, está sendo colocado também o tradutor, né? E isso é bom lembrar que ele não só existe entre línguas, tá? É bom lembrar que as línguas orais, elas têm visto o revisor de textos também nas intralínguas, ou seja, dentro da mesma língua, porque a intralingual, ela é muito importante ter essa revisão, e há um mercado gigantesco no Brasil que requer muito disso. Então, os surdos podem e devem fazer essas revisões de tradução.
como também acompanhado pelo revisor ouvinte, que vai ouvir, né, da língua de partida para a língua de chegada, ou diretamente a própria revisão de um colega surdo, né. Revisões de provas, isso é feito, revisões de livros, revisões de materiais que vai para concurso, até mesmo de a parte técnica operacional, que é diagramação, capa, isso tudo, ela é vista como revisor. Quando eu estou falando de revisor, eu falo do revisor de tradução, revisor de diagramação, revisor de texto, revisor... Existem essas nomenclaturas, então é importante vocês perceber essa série de outras formas de atuação que o revisor tem. Nós estamos falando aqui do revisor de tradução, mas a título de curiosidade estou elencando aqui para vocês também. Isso, algumas pessoas têm trabalhado nas redes sociais. Inclusive tem pessoas que contratam, esses youtubers, eles contratam até mesmo pessoas para diagramar, para editar, filmar, eles também contratam para revisar o conteúdo que eles estão expondo, que eles estão apresentando. Então, a título de curiosidade, eu trago isso para vocês, tá? Então, aqui é uma conversa inicial, uma introdução que eu apresento para vocês começarem a observar sobre essas problemáticas que existem, sobre essas curiosidades que tem sobre a tarefa de um revisor e que está relacionada a essas práticas, né, do autor que está escrevendo um texto, dos tradutores e o papel do revisor. Então, são áreas bastante, né, complexas e que está sempre em constante mudança. Eu falo isso das línguas orais, como as línguas de sinais estão sendo exploradas atualmente. Então, são áreas de atuação possíveis de se encontrar como tradutor e intérprete, né? E agora eu quero falar com vocês que é extremamente importante, e eu vou deixar depois o fórum embaixo para vocês estar pontuando as suas dúvidas, as suas observações, os seus comentários, para a gente estar dialogando, é a forma que eu encontro, né, sobre esse material que eu estou aqui apresentando para vocês. Aí falo sobre os limites éticos, ou os limites, né, só um pouquinho, os limites, então falo sobre a ética profissional, os limites éticos, né, da vida desse tradutor profissional. Então eu vou fazer aqui, vou falar sobre o tradutor e vou falar sobre o revisor. Não vou me aprofundar sobre as questões éticas, mas é importante vocês entenderem, porque a gente está falando sobre a questão do revisor e tem os limites em relação a isso, para não fazer uma revisão no sentido pessoal, num sentido mais pejorativo, mas de uma forma mais profissional. Então, como vocês estão num curso de formação, é importante traçar esses elementos para que vocês possam conhecer. Então, falar sobre a ética do revisor de tradução como um profissional no mercado de trabalho é um assunto bastante importante que requer altamente um conhecimento desse revisor para quando ele for inferir uma revisão. Mas antes disso, vamos lembrar o que é ética. Bom, você sabe que a ética é um conceito complexo, certamente vocês já viram em algumas das disciplinas do curso aqui, mas ele é muito importante para a gente iniciar a nossa fala sobre os limites do revisor. Porque a minha tentativa aqui é definir esse entendimento que vocês têm para que a gente possa dialogar com a mesma linha de raciocínio. Então, provenientemente, ética, ela vem do grego, que é ethos, né? Que vai significar caráter, comportamento, costume, hábito e até o modo de ser desse sujeito, desse profissional. Então, a ética, ela é considerada uma parte da filosofia. Eu não vou me aprofundar, como eu já mesmo mencionei, mas é importante compreender essas noções, resgatar daquilo que vocês já estudaram, daquilo que vocês já viram, esses princípios que sustentam as bases da moralidade social e da vida individual
de qualquer profissional, né? E há quem então considera que a ética é uma ciência e que ela é estudada para observar a conduta humana, a conduta moral, a qualidade dessa conduta. Então, existe um código de conduta ética para o tradutor e intérprete das línguas de sinais, sugerida pela Federação e pela Associação dos Intérpretes. Existe, mas isso também ela envolve a ética moral, a ética da conduta humana e social, além dessas questões profissionais que eu estou aqui falando para vocês. Então, a grosso modo, assim, de uma forma mais simples, a gente, desculpa a simplicidade, mas assim, para a gente concordar e entender um pouco a ética, ela se trata de uma reflexão sobre esses valores que envolvem as ações sociais, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, ao que está sendo referido, ao que é importante e a nossa sociedade se baseia. E o nosso comportamento humano também está inserido, e a gente não está desvinculado a isso. Então, para essa tarefa do tradutor, enquanto profissão, enquanto profissional, a ética é também algo que venha e que esteja gerindo, que deve reger a forma de como ele vai trabalhar. Por isso que eu falei dos limites éticos de um revisor de tradutor, né? Porque ele tem que ter um relacionamento com o seu cliente, ele tem que ter um relacionamento com os autores, com o próprio tradutor que fez a tradução. Então, a tradução e a ética, elas andam junto, elas vão andar junto. Lembrando que a interpretação também anda junto. Mas como a disciplina falou sobre tradução, nós vamos falar sobre a tradução. Então, com base nessas definições simples que eu estou aqui destacando para vocês, apenas relembrando, na verdade, a ética na tradução, ela vai se referir ao que estabelece um conjunto ideal dessas regras. Seja essas regras sociais, essas regras de condutas humanas e essas regras que envolvem a função profissional. E isso vai delimitar, então, o espaço da atuação desse tradutor, o trabalho, a forma como ele deve revisar, os sentidos que estão definidos, a língua que está sendo tratada, o texto que está sendo revisado. Então, com isso em mente, tu consegue entender os limites éticos da tradução. Mas também tem as questões que, infelizmente, ao longo das últimas décadas e as consequências do surgimento das ferramentas que vem surgindo, algumas questões éticas elas deixam de ser vistas e acabam, infelizmente, rompendo aquilo que demanda a conduta ética humana, a conduta ética profissional e até mesmo da função pela qual está sendo inserida. E as línguas orais, elas definem isso como uma evolução digital. Por quê? Com o surgimento, por exemplo, do Google Tradutor, o pessoal vai ali, que não tem esse entendimento que nós estamos aqui dialogando, vai ali, bota o seu texto e acredita que fez uma tradução. Mas essa tradução profissional, ela vai ter as suas lacunas e o seu distanciamento de entendimento e compreensão da língua de partida para a língua de chegada. E para que isso não aconteça, o papel do tradutor e o papel do revisor é deixar de uma forma refinada as suas escolhas tradutórias para que o leitor tenha acesso de uma forma acessível, compreensível à informação que está sendo mediada, que está sendo traduzida da língua de partida para a língua de chegada. Nesse caso, a gente fala do leitor surdo, que ele vai ter acesso, vai ter acessibilidade à comunicação, à educação, à informação, a todo o texto, seja ele oral, seja ele escrito e sinalizado para ao conhecimento que está sendo mediado pelo tradutor. Então, vocês percebem aqui que envolve uma demanda gigantesca
de ações que esse revisor precisa. Então, para que a gente possa trazer de uma forma a não ignorar, os melhores programas que permitem auxiliar uma revisão de tradução que a gente entende. Das línguas orais tem vários tantos outros, mas eu quero focar aqui na língua de sinais. O Elan, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas o Elan é um software que ele é gratuito e ele é utilizado muito pela língua de sinais. Eu vou deixar o link na descrição para vocês terem acesso, conhecer, fazer uso dele, que ele é muito usado para quem vai fazer transcrição, para quem vai fazer revisão, principalmente a revisão. A transcrição e a revisão, né? Porque ele auxilia tu fazer essa compreensão. Mas quando tu vai tratar auxilia a fazer essa revisão. Quando tu vai tratar com o cliente, muitas das vezes eles não usam esse software. Ele é mais para quem é tradutor e para quem é revisor. Você queira fazer esse uso. E tem outros que preferem manualmente. Aí vai a escolha mesmo desse profissional, desde que não infere os limites éticos dessa tarefa, né? Então, aqui para vocês entenderem, as línguas orais entendem que são problemas gravíssimos quando não se observa esses detalhes, esses limites éticos da tradução. Mas aqui eu vou reforçar para você que o tradutor, eu tenho certeza que vocês, ao se formar aqui, vocês enquanto tradutor vão sempre deixar muito claro para os clientes, para os contratantes de vocês, que as traduções de vocês são feitas com excelência, com respeito, com ética, e que vocês otimizam o seu tempo, seus esforços, considerando todo o trabalho, né, desses aspectos gramaticais, linguísticos, culturais e até mesmo técnicos que não dá para deixar de observar, né? Então esse tradutor profissional na fala de vocês, nessas negociações, ele tem um valor estimado, agora não saberia aqui informar, mas ele tem um valor que ele não infere uma baixa qualidade do trabalho que está sendo traduzido ou revisado. Ele está trabalhando com uma alta qualidade, com um padrão de excelência, onde tu tem as suas conduções éticas para revisar essa tradução, né? E todo o investimento, né? Investimento de tempo, de estudo, vocês aqui tá passando por essa disciplina e tantas outras possibilidades. Então o tradutor profissional, o revisor tradutor profissional, ele vai preservar sempre, sempre, sempre pela ética, né? Pelos limites éticos, em primeiro lugar. Ele vai valorizar também o trabalho que ele está fazendo, o trabalho do seu colega, dando sempre ciência da sua responsabilidade em aceitar ou não. Por que eu falo isso? Porque quando a gente assume um trabalho de revisão, a gente assina um documento de trabalhar eticamente, trabalhar com sigilo e trabalhar às cegas. Eu falo isso porque eu já fiz isso. E quando tu faz esse trabalho, você está assumindo com responsabilidade a qualidade do seu trabalho, a qualidade de propor uma tradução, de propor uma revisão da tradução, de avaliar essa tradução, ou de averiguar, ou de revisar, seja qual for a nomenclatura que vai utilizando, o primeiro princípio ético, que é o limite que infere tu fazer essa revisão. Então, não tem como baixar um valor quando você está quando você está numa tarefa como essa, porque você está se colocando como qualificado para agir como um revisor ou como um tradutor, ok? E as diretrizes éticas, né, para o tradutor, eu sempre vou falar assim, tradutor ou revisor profissional, tá? Eu vou aqui separar alguns desses itens, vou chamar de diretrizes, né, que eu considero relevantes, algumas delas, baseadas nas línguas orais, mas elencando aqui para a nossa área de Libras,
enquanto vocês profissionais do ramo da tradução, da interpretação, algumas diretrizes que são consideradas limites éticos para um tradutor ou um revisor profissional. O primeiro é sempre a confidencialidade, manter a confidencialidade, manter o sigilo. Essa função de tradutor, ou de intérprete, ou de revisor, ela é inevitável que você tenha sempre que lidar com muitas informações, e às vezes são informações delicadas ou de natureza altamente confidencial, e você precisa manter o sigilo disso, você precisa manter a natureza da sua responsabilidade enquanto profissional, que é não compartilhar essas informações, nem que você tenha permissão, mas você não vai compartilhar, para você manter a qualidade do seu trabalho, até por motivos de segurança ou por outros motivos legais que pode surgir. Você vai manter e vai garantir a confiabilidade, a credibilidade, a fidelização do seu cliente. Então isso são primícias que você não deve abrir mão. Eu entendo dessa maneira e recomendo você pensar também dessa maneira. A outra que eu considero uma diretriz importante, ser imparcial. Por que ser imparcial? Isso é uma característica, é uma diretriz altamente fundamental, porque, principalmente no caso da interpretação, você está ali e você tem a necessidade de manifestar a sua opinião, manifestar o seu pensamento, mas o teu objetivo não é esse. O teu objetivo não é inferir no conteúdo, não é inferir nas escolhas tradutórias, mas é revisar esse material. Então, a premissa disso é averiguar, avaliar se a mensagem está sendo transmitida da língua de partida para a língua de chegada de forma imparcial, ou seja, sem colocar a sua opinião, o seu juízo de valor, né? Sem qualquer tipo de opinião, sem emitir qualquer tipo de opinião. Isso é muito importante. Lógico, se alguma determinada situação, por algum motivo pessoal, te for capaz de afetar a sua capacidade de ser imparcial no trabalho, ou por tu ter acesso a informações, como se diz, a informações que antevêm ao conteúdo que tu está recebendo, você é o primeiro a abrir mão. Um exemplo disso, né, saindo de tudo isso que eu estou falando, tu vai fazer um concurso. Aí já aconteceu isso comigo, eu sou da banca avaliadora. E aí recebe um candidato que você é teu conhecido, que você já trabalhou, que tu já fez trabalho junto, ou que é teu orientando, ou enfim, várias outras possibilidades. Cabe o revisor, no caso aqui seria o que vai participar da banca, a se manifestar à comissão e dizer que você está se retirando, porque o direito, né, da pessoa é participar desse processo seletivo. Então, isso é uma consciência ética que a gente tem que ter para a gente entender os nossos limites éticos também quando tu recebe o material nesse sentido. Então, essa imparcialidade é uma tarefa que requer muito essa posição ética, né, enquanto profissional. E diante de circunstâncias, por algum motivo pessoal, o melhor é sempre recusar e recomendar um outro profissional para que assuma a tarefa. Isso aí, ela é de praxe. Não tem como você não assumir uma função dessa, porque ela pode sobrecair a responsabilidade em você, como dados privilegiados, informações privilegiadas. E aí ninguém quer isso, nem eu nem você, creio que ninguém quer isso para si mesmo, né? Outra questão também que eu considero uma diretriz altamente fundamental, seja profissional. Ter esse perfil profissional, aceitar tarefas que se enquadram à sua experiência, ao seu conhecimento
de mundo, ao seu conhecimento enquanto profissional. Ter humildade também, perceber que a integridade, declinar de uma tarefa, caso ela seja fora do seu nível de conhecimento, não significa ser fraco, mas sim ter caráter e humildade e integridade de reconhecer que essa tarefa não está adequada ao seu nível de experiência. Eu, por exemplo, eu não faria uma interpretação da física quântica. Não tenho elementos para isso, a menos que eu estudasse muito a respeito para eu poder fazer uma tarefa interpretativa ou tradutória, né? Então, esse caráter profissional é algo elementar, que você precisa ter sempre em mente. Isso é um dos limites éticos também, tá? Os limites da tarefa de traduzir ou interpretar ou revisar, né? Bom, usar as ferramentas tecnológicas também é um bom senso. Como o Elan, por exemplo, tem pessoas que não gostam de usar o Elan. Eu já tive até orientandos que preferem fazer outros tipos de coleta de dados para uma pesquisa, mas que não usar o Elan. Mas isso acaba inferindo na qualidade dos dados, que pode surgir ambiguidade no entendimento de quem recebe o material, de que houve falha humana, houve falha que não foi apercebido humanamente falando. Então, usando uma ferramenta tecnológica te dá precisão exata daquilo que você está definindo, daquilo que você está traduzindo, daquilo que você está revisando, tá bom? Isso auxilia bastante no processo, né, tradutório, no processo de revisão de uma tradução, e vai também auxiliar bastante de uma forma ética, de bom senso, de integridade. Isso sempre, tudo isso que eu estou falando para vocês é sempre buscando o melhor resultado para o seu cliente, para quem está precisando desse trabalho que está sendo ofertado, né? Sempre ciente dos seus compromissos, com a transparência, com entendimento, com compreensão do que você está exercendo naquele momento. Outra diretriz que eu considero também fundamental é a qualidade e a rapidez da entrega desse material. E não protocolar, e não deixar o seu cliente à espera disso. Não, eu prometi semana que vem, mas deu um problema, eu tive isso, tive aquilo. Se você se aperceber que vai ter um problema, que tu não vai cumprir isso, repassa ao seu cliente e diga a ele, não tenho tempo para isso. Ou informe, eu tenho tempo de tanto a tanto e é isso que eu posso te garantir. E tem gente que insiste tanto por você ser um grande profissional, ser um profissional que é considerado, insiste aí você, não, eu tenho um valor para entregar de uma forma expressa, como você está exigindo, mas é de tanto a tanto e o valor é tanto, não menos, né? O valor é tanto. Aí se a pessoa está nessa insistência, também serve para você dialogar, né? Negociar com o seu cliente, né? Mas também cabe lembrar que a qualidade e a rapidez, que quando eu falei expresso, não adianta tu entregar, que nem já fizeram comigo uma vez, revisão de texto, me entregaram com cheios de erros que poderiam ter sido observados pelo revisor. Então, não adianta tu entregar um projeto com rapidez se o trabalho não foi desenvolvido de maneira coerente, adequada e responsável. Infelizmente vai acabar... a gente sabe que existem muitos tradutores que acabam fazendo isso por querer se beneficiar ou garantir, né? Mas não se utiliza de ferramentas possíveis que possam garantir um bom trabalho para o cliente. E até se fazem querendo enganar, é essa expressão, não acho que não existe outra expressão, enganar ou se aproveitar, acho que é melhor, se aproveitar do cliente,
não apresentando um trabalho engessado, um trabalho preciso, ele acaba entregando um trabalho engessado, impreciso, falho, ou seja, sem a natureza e a responsabilidade que requer de um bom profissional. Então, qualidade e rapidez, elas andam em conjunto, então tem que observar nessa instância também. Outra diretriz também que considero fundamental são os valores que regem esse trabalho do tradutor e do revisor. E aqui eu vou fechar com essas diretrizes, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os limites, e aí a gente encerra essa aula, tá? Mas assim, esses valores que estou aqui mencionando são valores que vão regir essa tarefa do tradutor. E quando a gente fala sobre o tradutor, ele precisa se conscientizar primeiramente da sua responsabilidade nesse cenário que a gente está vivendo. Não estou falando da pandemia, mas o cenário enquanto função de tradutor, enquanto função de revisor e até mesmo de intérprete, né? Que muitas das vezes os contratantes, eles atualmente contratam mais para ser intérprete do que ser tradutor, do que ser revisor. Isso são elementos que eu estou trazendo para vocês, que o mercado de trabalho está em expansão, né? Porque tem alunos que dizem, eu não quero ser intérprete simultâneo. Eu quero trabalhar com livros, mas eu quero ser, já ouvi falar, eu quero ser professor. Mas esse curso aqui, ele não te profissionaliza para ser professor. Então, tu pode ser um revisor, tu pode ser um tradutor, enfim, tem várias possibilidades dentro dessa área de Libras para que tu possa trabalhar, né? Então, tu deve estar sempre atento aos textos que tu tá recebendo, ou aquilo que está sendo apresentado, porque afinal tu é um tradutor, né? E também um revisor. E a forma de um produto onde tu está recebendo esse texto, a língua de partida para a língua de chegada, eles são instrumentos que você está ali nas suas mãos, que tu deve garantir um serviço de qualidade. Então tu precisa sempre entender que esse processo de tradução, ele requer nas suas etapas, primeiramente ele vai desde a contratação, a negociação dos preços, os prazos, os efeitos que isso envolve, os métodos de trabalho que tu está realizando, para que esse tradutor tenha ciência e consciência de que ele está entregando um trabalho de qualidade, né, para o seu cliente. E essa possibilidade que às vezes pode surgir de que o tradutor não consiga entregar em tempo hábil, é entender que eu posso convidar um outro colega para auxiliar nesse sentido. Então, sempre são acordos que são feitos, negociações, lembrando sempre que isso envolve esses acordos, esses valores éticos, com a responsabilidade que o intérprete tem que ter. Desculpa. Também se usufruir de tecnologias, de softwares que possam te garantir qualidade, né? Qualidade quanto à tarefa da tradução, quanto à tarefa da revisão, em relação a tudo que você possa ter em mente, né? Por que eu trago isso? Porque as línguas orais, eu sempre falo, aquilo que eu falei para vocês, essas traduções automáticas realizadas por inteligências artificiais, às vezes acabam trazendo grandes prejuízos aos autores. Então, a gente ainda na língua de sinais, a gente não tem esses revisores de tradutor, a menos que tenha os avatar, né? E os avatar, eles não nos garantem, é como o próprio Google faz com os textos escritos, né? Deixa eu ver o que mais que falta. Já falei da tecnologia. Os serviços, né? Todo o serviço que vocês vão ofertar, ele tem que estar muito bem claro que vocês são
tradutores intérpretes capacitados, são íntegros, são confiáveis, têm a formação na universidade, que tem habilidade, e isso tudo sempre deixar muito bem claro para o teu cliente, que requer, além dessas habilidades, o senso crítico, a imparcialidade, a experiência, o conhecimento específico, isso tudo está envolvido, né? Para que você possa garantir um trabalho de qualidade. E para a gente finalizar essa primeira parte, apesar de toda essa evolução, dessa exploração que nós estamos tendo dentro dessa área, baseado nas experiências das línguas orais, nós somos tradutores humanos e com isso nós temos as nossas limitações físicas. E é isso que a gente tem que estar sempre observando, porque a gente não é máquina de traduzir, a gente é um tradutor, é um ser humano. A gente está qualificado sim para isso, a gente busca a excelência ética, a gente é íntegro, a gente tem a imparcialidade, a gente é responsável, é comprometido com a verdade, ainda que imbatível, né? A gente é comprometido com isso. Respeita o cliente, respeita o trabalho do seu colega, sabe os limites éticos disso? É entender que toda essa evolução que nós estamos observando agora, e eu estou transmitindo para vocês, existem categorias a ser observadas, que eu creio que dentro de algum tempo a mais vai existir tantas outras, mas eu vou estar apresentando também para vocês que dessa tarefa de revisor, ela também nos instiga a muitos outros elementos, como aqui eu mencionei para vocês. Então, pessoal, o que eu trago aqui para vocês são questões atuais, são questões que até se for olhar pela filosofia ética, ela vai falar sobre o pós-estruturalismo e a tradução, mas isso aí vocês já tiveram a disciplina ética, creio eu, se não tiveram vão ter, né? Porque quando fala disso, dos estudos da tradução, ela vai reafirmar esses esforços que se concentram na valorização da profissão do tradutor, no reconhecimento dessa atividade tradutória como essa reconstrução e reestrutura e reescrita de um texto, né? No caso a gente está falando da língua de sinais, essa tentativa também de se libertar do tradutor nesse jugo de fidelidade, tem que ser tal como está, palavra, sinal, desse papel de mero transpositor entre uma língua e outra, na posição invisível que nós trabalhamos. Então, essas questões que eu apresento para vocês, nesse primeiro momento, é trabalhar com a nossa consciência. Acho que essa disciplina, ela acarreta isso, né? Dessa atuação direta com a língua de partida, com a língua de chegada, dessa construção de revisar, de construir, de reconstruir. E o tradutor, como muitos falam, é coautor também, né? Porque ele está recriando do original uma tradução, provocando essa impressão de que há possibilidades que eu não posso agir. Não, você também está nesse papel de tradução, nesse papel de interpretação, onde o tradutor ele precisa ter todo o conhecimento para realizar essa tarefa, né? Então isso não é tão simples quanto parece. Isso me fez lembrar do autor Pym é bem isso, P-Y-M, quem quiser pesquisar sobre ele, eu posso até deixar aqui, se eu não me lembrar, vocês me lembram, que ele fala que cabe repensar sempre essa liberdade de redefinir os limites, sempre buscando essa identidade própria da tradução, sem deixar de levar em conta toda essa complexidade que é a prática tradutória e que é discutida nos estudos da tradução, que é discutida também em vários contextos, o que, até onde eu posso e até onde eu não posso. Então, de uma forma filosófica aqui falando para vocês, vou usar essa expressão, esses aspectos são frequentemente apresentados dentro da nossa área e que nós questionamos e que é relativo a esses limites
que a própria identidade da tradução é nos revelada, esse papel da ética em relação a esses limites, principalmente nessas relações do tradutor, autor, do tradutor original, do tradutor, revisor, né? E também até essa relação do tradutor e intérprete, que a nossa área menciona bastante, né? Isso me faz lembrar de vários autores, Maria Paula Frota, Carlos Rodrigues, Neiva. Eles falam muito sobre essa expectativa, né, do leitor, né, que está recebendo essa informação, no caso o leitor surdo, e o compromisso do tradutor em corresponder essa expectativa, que são algumas das principais pontas das reflexões dos pesquisadores. Então eu trago aqui para vocês o quanto que isso é importante e o quanto que vocês ainda precisam observar essas questões e a nossa área precisa ainda discutir a respeito. Então, para nós fecharmos a nossa aula aqui, a tradução, ela é algo muito importante, ela está num fator assim, que parte de algo muito maior e bem mais técnico, essa questão de reconhecer o espaço que você está atuando, o que você, enquanto profissional, está oferecendo esse produto para um mercado específico, né, que é no caso essa tradução, respeitando esses limites éticos da tradução, se apropriando linguisticamente, culturalmente, para que esses clientes que contrataram o seu serviço recebam um serviço de qualidade, né? Essa é uma das maiores características. Depois eu poderia conversar com vocês, e eu acho que eu vou deixar isso para o próximo encontro, sobre a ética no mercado. Isso é como eu disse no outro encontro, que ainda falta a gente discutir a respeito disso. Talvez até formação extracurricular, né, com o objetivo de conhecer um pouco mais, mas uma das coisas que eu sinto é sobre essa questão, o mercado de trabalho, a localização desse tradutor nesse espaço, né, de como que ele deve estar observando isso, né. Então, como a gente já viu, essas práticas mostram para nós que é muito frutífero, né, discutir essas questões. E a gente já tem observado isso e eu me encontro muito contente aqui porque isso me permite, ao mesmo tempo, apresentar para vocês esses valores, que isso está sendo alimentado, que isso são questões relevantes, são relações de aspectos de formação para vocês, o mercado de trabalho, os limites éticos que envolve para uma revisão, né? Essas contribuições de estudos profissionalmente falando, né? Tanto o mercado, o cliente, as negociações que isso precisa. Eu vou estar também deixando para vocês algumas referências que eu acredito que vai auxiliar. Me lembrei de uma dissertação de mestrado, de estudos linguísticos, lá da acho que é de São Paulo, lá, Unesp, que fala sobre a tradução e a adaptação. Ela fala sobre a identidade e a diferença e os limites da transgressão, quando o tradutor intérprete ele tem um limite ético disso, e quando ele está no ato de emitir valores, juízos de valores, né, opiniões, que não é o caso aqui. Então, fechando, eu vou deixar para vocês uma lista que eu quero que vocês observem depois. Eu vou chamar isso de categorias que precisam ser observadas, entendendo que vocês fazem parte, por exemplo, de revisores de textos, de trabalhos de tradução, né? E que vocês precisam avaliar observando algumas características, né? E eu compilei algumas,
né, de tantas outras, porque atualmente tenho observado mais a nível técnico, mas eu trago aqui para vocês, eu em particular, trago por experiência alguns elementos também linguísticos, que essas categorias, como por exemplo, tamanho inadequado da janela, é uma categoria técnica, né? Quando a janela do intérprete é muito pequena, acaba prejudicando a compreensão da interpretação, ou a janela é muito grande, acaba não conseguindo visualizar as informações do vídeo, a iluminação inadequada da janela do intérprete, quando está muito escura, sombreamento, quando a imagem da janela do intérprete tem problemas, como está desfocada, como está embaçada, como está borrada, pouco nítida. Isso tudo também são questões éticas, né? Se utiliza sem o chroma key ou utiliza um fundo que não está adequado, ou também se a sobreposição de legenda, né? Ou texto, legenda ou imagem relacionada à janela do intérprete. Se aqui eu coloco também as questões linguísticas, as inadequações das escolhas tradutórias ou de uma interpretação simultânea, quando, por exemplo, um sinal ele não está coerente na sentença, ou a omissão que prejudica a compreensão, ou a datilologia que está incompleta ou não está compreensível. Também uma sincronia, né, de quando está falando, esse lag time de 2 segundos na interpretação, quando ela está fora, quando a prosódia, né, que são o ritmo dos sinais, ou está muito rápido, ou está muito lento, ou quando, por exemplo, a soletração é muito rápida, consegue compreender quando se trata de uma situação didática, de aula. Quando a janela do intérprete começou a fala e a janela do intérprete ainda não entrou. Quando a linguagem da interpretação está inadequada, seja ela na voz, ou seja nos sinais também, quando tu tem que ver o nível do teu público-alvo. Deixa eu ver o que é mais. O enquadramento, né, da janela do intérprete, acho que eu já falei, que acaba impossibilitando. Horas a janela está aqui, horas ela está ali, horas ela está aqui, horas ela está redonda, horas ela está quadrada, horas ela está chroma key. Então isso também tem que ser observado, porque isso tudo envolve na leitura visual. O plano de fundo, já falei para vocês, que é muito importante. O contraste, né, da roupa do intérprete, se o intérprete é negro, se o intérprete é transparente, no caso, né, ele tem que dar um contraste para não ficar quase incompreensível. Que nem teve uma intérprete uma vez, que ela é loira, extremamente branca, tinha botado um batom vermelho e uma blusa branca. Simplesmente só apareceu o batom vermelho. Então, esses contrastes têm que ser observado, né? A referenciação inadequada, aqui se utiliza inadequada, porque eu estou interpretando e quando fala, vejam essa ilustração, aí tá aqui do lado, né? O intérprete vai fazer tá aqui do lado e olha junto. E aí o intérprete ele faz assim, ou faz assim, ou faz assim. Então essa referenciação, que também é algo que deve ser observada. Quando a legenda sobrepõe, acho que já falei isso, né? Sobrepõe a janela do intérprete, atrapalhando a leitura, né? Quando a dupla sinalização, quando eu falo dupla sinalização, a diagramação do vídeo ficou sobreposta, né? Tem uma aqui, tem outra sobreposta. Quando a ausência pontual da janela do intérprete, não tem, o locutor está falando e não tem a janela do intérprete. Quando a ausência pontual do intérprete interpretando, o locutor está falando, o intérprete não está interpretando. Então são algumas que eu apresentei, sem falar das questões gramaticais, principalmente os aspectos fonomorfológicos e das questões morfossintaxe na construção desse material. Então eu trago aqui para vocês essa aula
apresentada como um material novo para vocês, eu posso dizer assim, novo, mas que está sendo explorado agora recentemente e que está sendo muito utilizado agora para revisão de tradução, de interpretação de materiais em geral. E isso já acontece nas línguas orais e que nós estamos agora fazendo uso para a língua de sinais. Seria isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida vocês utilizem os comentários abaixo para nós dialogar. Bye bye e muito obrigada pela atenção.